Que a paz do Senhor Jesus seja com todos, com as irmãs, com os irmãos, amém? Glória a Deus, aleluia. Que momento especial de louvor, adoração ao Senhor. Dá vontade, já que eu sei cantar, dá vontade de ficar ouvindo vocês cantando aqui a noite toda, louvando a Deus com esse entusiasmo, com essa graça especial. E ver tudo tão bonito aqui, feito com muito zelo, muito carinho, está lindo. Parabéns pela organização. Eu quero também agradecer pelo convite tão precioso de poder trazer a palavra do Senhor aqui na abertura do 20º Congresso de Mulheres. E eu vou estar pregando exatamente sobre o tema, mas eu quero ler Isaías capítulo 60, do versículo 1 até o versículo de número 5. Vamos ler então esse belíssimo texto da palavra de Deus, Isaías capítulo 60, versículos 1 até o 5. Glória a Deus. Eu quero fazer uma exposição desse texto tão precioso. Glória a Deus, aleluia. Gostaria da atenção de todos, eu não vou demorar na mensagem, tá bom? Primeiro dia, a leitura, então, mas eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com os queridos irmãos e irmãs. Isaías 60, verso 1 até o 5º versículo. Eu estou com a Bíblia atualizada, é uma tradução que diz: levanta-te, resplandece. A Bíblia atualizada diz: dispõe-te, resplandece. Tem outras traduções com outras expressões, mas essas duas expressões são as mais usadas nesse texto. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Que Deus abençoe essa bendita palavra nos nossos corações. Gostaria de introduzir esta mensagem dando uma explicação sobre esse texto. É muito comum, queridos irmãos e irmãs, na profecia bíblica, ela ter às vezes um duplo sentido e às vezes até um triplo sentido, certo? Às vezes tem uma aplicação imediata, às vezes tem uma aplicação posterior, até para muito tempo, séculos depois. É muito comum na profecia esse tipo de mensagens, queridos irmãos. A gente chama isso em teologia de um sensus pleno, quando a escritura tem um cumprimento imediato e depois ela tem um cumprimento posterior no futuro. Nesse caso desse texto aqui, vários estudiosos da escritura acreditam que ela tem um triplo sentido, uma tripla aplicação. O primeiro, sem dúvida nenhuma, essa palavra era dirigida, se vocês lerem, todo o capítulo 60 dirigido a Jerusalém e a terra de Israel. O povo de Deus tinha passado um momento de humilhação. Israel, Jerusalém tinha sido invadida pelos inimigos e tinha havido muita destruição. O povo tinha sido levado uma grande parte para o exílio, para o cativeiro.
E diante dessa situação, tudo isso aconteceu pela desobediência de Israel ao Senhor seu Deus, por não ouvir os seus profetas, por não darem crédito à lei do Senhor, à palavra do Senhor. Deus permitiu que os inimigos invadissem Jerusalém, e assim o povo de Deus foi humilhado. E é nesse contexto que Deus usa o profeta Isaías aqui para exortar o povo, para animar o povo a se levantar, a se dispor, conforme diz o texto, para resplandecer. E, meus queridos irmãos, mesmo no momento de causa, aquele povo era o povo do pacto, era o povo da aliança, e Deus não queria ver o seu povo prostrado. Deus não queria ver o seu povo humilhado, rebaixado. Então Deus usa o profeta dizendo: levanta-te, resplandece, dispõe-te e resplandece a esperança para o povo de Deus. Há um sentido, talvez outra interpretação do texto usada por muitos rabinos do judaísmo, que isto é uma profecia messiânica se aplicando ao Senhor Jesus, o Messias de Israel, que viria ao mundo, aquele que se levantaria e iria resplandecer e trazer libertação para o seu povo. Mas é interessante que no Novo Testamento há outra aplicação a esse texto sagrado, quando Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo de número 14, não é uma citação, é completamente literal, mas é interessante que o texto diz, pelo que diz Paulo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Pelo que diz. E essa passagem é a mais próxima de Isaías capítulo 60, versículo 1, principalmente na tradução da Bíblia chamada Septuaginta, que foi uma tradução do hebraico para o grego, 200 anos mais ou menos antes de Cristo Jesus. É uma tradução mais livre, então é citado no Novo Testamento, aplicando ao povo de Deus. Então há pelo menos esses três sentidos aqui nesta profecia. O primeiro sentido, aplicando-se à nação de Israel, principalmente a Jerusalém, e eu quero abordar este sentido, mas principalmente esse último que eu citei, a aplicação que Paulo faz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará, diz o texto sagrado. Queridos irmãos, eu quero então iniciar, depois dessa breve introdução, a pregação destacando a importância desta mensagem de Isaías capítulo 60. Primeiro, meus queridos irmãos, a passagem é um apelo divino, é Deus quem fala, é Deus que está usando o profeta Isaías e dizendo: levanta-te, dispõe-te. É Deus trazendo a mensagem para o seu povo. Quantos fazem parte do povo de Deus? Diga graças a Deus. Então esta mensagem aqui, esta passagem aplica a você. A passagem é um apelo divino. É Deus quem está falando. É Deus que diz: levanta-te. É Deus que diz: dispõe-te. Mas a passagem é uma mensagem também muito solene, porque o texto diz: levanta-te e resplandece. Aleluia. O povo de Deus só pode resplandecer quando se coloca de pé, quando há disposição para ouvir a voz de Deus, para atender o Senhor. Precisa existir essa disposição no coração, na mente do povo de Deus. Dispõe-te. E Deus disse: resplandece, diz o Senhor. Mas a passagem, meus queridos irmãos, é também para cada um, ela é pessoal, pois o texto disse: levanta-te. Isso significa que é para você. Levanta-te você, levanta-te tu. A mensagem é para cada pessoa que está aqui nesta noite. A mensagem é para cada filho de Deus, em cada dispensação, em cada século, em cada época. Deus fala para cada indivíduo. Deus fala para você: levanta-te, levanta-te, levanta-te. É para você levantar. Deus quer que cada um saia daqui nessa noite levantado, aleluia, dispostos a se responder
a tua luz, aleluia. A luz do Senhor vem sobre aqueles que se dispõem, a luz do Senhor vem sobre aqueles que se levantam, a luz do Senhor vem para dissipar toda a treva das nossas vidas, da ignorância, da incerteza, da incredulidade, da dureza de coração, do pecado. A mensagem, queridos irmãos, era uma mensagem oportuna, porque disse: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, aleluia, diz o Senhor. Mas a passagem é gloriosa, meus queridos irmãos, porque o texto diz: a glória do Senhor nasce sobre ti. A glória do Senhor nasce sobre ti, aleluia. E é importante a gente observar o contraste com o verso 2, porque o verso 2 diz: pois, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti nascerá a luz do Senhor. Meus queridos irmãos, se é o momento que nós precisamos nos dispormos, se é o momento que nós precisamos de nos levantar, meus queridos irmãos, este momento, porque as trevas cobrem esta terra. As trevas dominam os meios de comunicação, a imprensa falada, a imprensa televisionada, a imprensa na cultura, de todas as maneiras. Vivemos um momento de caos, de tamanha imoralidade, de tantas injustiças. As trevas cobrem a terra. Por isso Deus disse: levanta-te, levanta-te, resplandece, porque a luz do Senhor vem sobre ti, porque este mundo está em trevas. Levanta-te, disse Paulo, dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Aleluia. Então agora eu posso começar a mensagem já, não é verdade? Amém? Então nós vamos analisar esse belíssimo texto, meus queridos irmãos, o que Deus faz por aqueles que se levantam e se dispõem. O que Deus faz por aqueles que se levantam e se dispõem. Primeiro, meus queridos irmãos, Deus faz que, se você levantar-se e se dispor, Deus fará você brilhar. Brilhar, levante-se, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti, diz o texto sagrado. Aqueles que se dispõem a ouvir a voz do Senhor, e quando se levanta, Deus faz essa pessoa brilhar. O brilho de Cristo, a glória de Deus, contemplando o Senhor como por espelho, nós somos transformados de glória em glória, a imagem e a semelhança do Senhor. Moisés, quando saiu da presença de Deus, e quando ele desceu o Sinai, o texto sagrado diz que o seu rosto brilhava, a ponto de ter colocado um saco na cabeça de Moisés, para não ofuscar os israelitas, porque o seu rosto literalmente brilhava. Quando Jesus se pôs a orar, meus queridos irmãos, no Monte Santo, diz a Bíblia que o seu rosto brilhava mais do que o sol na sua força, as suas vestes tornaram tão brancas que ninguém podia deixar uma roupa tão branca. A glória de Deus veio sobre o Senhor, e a glória que está em Cristo Jesus quer resplandecer no seu rosto, na sua vida, nas nossas vidas, queridos irmãos, aleluias. Mas Deus faz também, quando nós nos vimos a sua voz, Deus nos faz com um poder maravilhoso, o poder de atrair, meus queridos. O verso 3 diz: as nações se encaminharão para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Jerusalém estava humilhada, derrotada pelos inimigos, mas se o povo se dispôs a buscar o Senhor, a se colocar em pé, a resplandecer, Deus daria a essa nação o poder maravilhoso de atrair pessoas. Deus quer que os seus servos, Deus quer que o seu povo, Deus quer que você seja tão cheio da sua glória, da sua presença, e você vai ter o poder de atrair pessoas. Pessoas vão te procurar, vão perguntar qual é a razão da sua fé, da sua esperança. Pessoas pedirão oração por você, pessoas buscarão ajuda em você, porque o
cheio do Espírito Santo, ele tem este poder maravilhoso de atrair as pessoas. Deus ia usar Jerusalém, a Jerusalém restaurada, para atrair as pessoas, mas para atrair os próprios reis, diz o texto sagrado, queridos irmãos. Essa profecia tem um sentido para Israel, porque Apocalipse 22 diz que as nações andarão sobre a luz da nova Jerusalém. Um dia ela cumprirá. Teve um cumprimento, quem sabe, na época de Isaías, mas ela terá um cumprimento futuro para Jerusalém celestial. Quem é a igreja? A noiva que desce do céu, adornada como uma noiva para o seu noivo. Louvado seja o Senhor da glória. Mas, meus queridos irmãos, outra bênção preciosa aqui é que quando nós nos dispomos, nos levantamos, Deus nos faz ver as suas maravilhas. Deus nos faz ver, presenciar os seus milagres. Observe o versículo 4, quando diz: levanta em redor os olhos e vê. Todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Seus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Aleluia. Então você começa a ver os milagres, as maravilhas de Deus acontecer através da sua vida. É uma coisa preciosa. Eu tive uma experiência que me marcou quando eu estava noivo, namorando com minha esposa, e eu estava pastoreando em Goiânia, 1975, se eu não estou equivocado. E eu peguei um ônibus lá em Anápolis e fui para Goiânia, onde eu morava. Minha noiva morava em Anápolis, e eu entrei no ônibus, sempre com a Bíblia, sempre carregava a Bíblia. Sentei ali na janela daquele ônibus lá. De repente foi entrando as pessoas, senti um senhor. Naquela época eu pensava que ele era um idoso. Hoje eu acho que era um garoto, porque eu tinha uns 60 e poucos anos. Eu já passei muito, uns 60. Mas aquele homem, ele me cumprimentou, olhou para mim, viu uma Bíblia Sagrada, eu disse: você é crente? Eu disse: sim, eu sou crente, graças a Deus, sou crente. E ele diz assim: mas eu acho tão bonito. E um rapaz, você tão jovem, eu tinha 21 anos, se eu não estava equivocado, disse: tão jovem, com a Bíblia, com a palavra de Deus, eu sou um rapaz bonito. Eu era bonito mesmo, por incrível que pareça. E ele, então, puxa aquela conversa, eu começo a compartilhar sobre Jesus com aquele Senhor. E eu, quando eu começo a falar, percebe que às vezes eu me empolgo, eu começo a falar muito alto, né? E eu percebi, mas eu comecei a falar com o meu colega de banco lá, eu comecei a falar, acho que eu aumentei um pouco o tom, e de repente eu levei um susto, porque levantou um homem assim, mais ou menos de 1,90m naquele ônibus, e diz assim: motorista, manda esse crente calar a boca, porque ele está perturbando, eu quero dormir. Eu levei um susto, nem percebi o que estava falando, mas foi impressionante. Levantou um camarada, esse eu acho que tinha mais de 2 metros de altura, mais alto do que aquele cidadão, parece que ele estava meio alcoolizado. Ele diz assim: motorista, esse crente vai continuar pregando. Porque o pessoal fala sobre futebol, o pessoal fala sobre mulher, o pessoal fala sobre tudo, ele está falando a palavra de Deus. E ele diz assim: crente, prega. Daí eu preguei para todo mundo. Quando nós nos dispomos, quando nós nos levantamos, o Espírito de Deus, aleluia, nos dá graça. Deus coloca a pessoa nos nossos caminhos para ouvir a palavra de Deus, e nós vamos ver maravilhas. Eu saí daquele ônibus, eu estava quase flutuando de alegria, repleto, cheio do poder do Espírito Santo, porque quando nós nos dispomos, meus queridos irmãos, nós vamos resplandecer, e quando nós nos dispomos e resplandecemos, nós vamos ver milagres extraordinários, vamos ver as maravilhas de Deus acontecendo. Aleluia ao Senhor, nosso Deus. É cada experiência. Eu estava na rodoviária uma vez de Anápolis, de repente uma senhora
para mim e disse: macaco desgraçado. Palavra terrível. Eu disse: está repreendido em nome de Jesus. E quando eu estendi a mão, aquela mulher caiu naquela rodoviária antiga que tinha ali em Goiânia, suja ali, e começou a juntar gente. Ela está passando mal, ela está com epilepsia. Eu falei: calma, ela está possessa. Ela me chamou de macaco, e eu vi o demônio que está nela, e ela caiu. Mas agora esse demônio vai sair. Eu disse: espírito imundo, você que é um verdadeiro macaco, não é ela, sai dessa mulher. E o demônio saiu na hora. Meus queridos irmãos, mas aquilo foi tão... Eu fiquei tão cheio de Deus, eu fiz um culto na rodoviária, e foi impressionante, porque aquela rodoviária era muito suja, todo mundo espia ali, aquela coisa, e eu fiz uma pergunta: quem quer aceitar Jesus? Quase todos levantaram a mão. Tinha um joelho, botei todo mundo de joelho. Aleluia. E orei, fiz eles confessarem: Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, é coisa que você não espera. Acontece com você quando você se dispõe, quando você se levanta para fazer a vontade do Senhor. Você vai ter milagres. Você nem estava projetando, nem pensando pregar naquele momento, orar para as pessoas, mas Deus te dá a graça, Deus te dá a oportunidade, Deus abre os seus olhos. O povo de Deus precisa experimentar as maravilhas de Deus. Nós não podemos viver no Evangelho sem sinais, sem prodígio, sem salvação, sem conversão, sem transformação. Deus quer que você se levante, Deus quer que você se disponha, porque Ele quer que você resplandeça, porque Ele quer vir com a sua luz bendita sobre você, e você começar a experimentar as maravilhas deste Deus gracioso, deste Deus glorioso. Mas quando você se levanta, meus queridos irmãos, Deus vai fazer você radiante de alegria. É uma alegria inexplicável, como compartilhou a nossa querida irmã Cláudia aqui, que perdeu uma irmã muito querida 4 meses atrás. Nós estamos sofrendo na igreja com essa criancinha que oramos aqui. Mas, meus queridos irmãos, no meio das tristezas dessa vida, nós experimentamos a alegria de Deus. Paulo na prisão, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Como uma pessoa que está presa, que está sofrendo, humilhada, pode dizer para a igreja alegrar, e outra vez dizer: alegre-se. Alegre sempre no Senhor, porque independente da situação, nós podemos alegrar no Senhor, porque a alegria do próprio Deus é a nossa força. E ele sempre diz o versículo de Número, meus queridos irmãos, 5: então o verás, olha a expressão, e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo. Um coração dilatado de júbilo, meus queridos irmãos. Aleluia. O povo de Deus tem que ser esse povo alegre. Como diz o grande pensador inglês C.S. Lewis: se o cristão não tem alegria, ele é um profanador do Evangelho de Cristo Jesus. Um cristão, um crente sem alegria é um profanador do Evangelho, porque o povo de Deus é um povo radiante de alegria, porque nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos em quem está a nossa fé, em quem está a nossa esperança, a nossa certeza. Sabemos que Ele vive. Meus queridos irmãos, quando nos dispomos, aleluia, a nos levantar, aleluia, Deus nos faz abençoados, Deus nos faz prósperos. O versículo 5 diz: porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Eu não sou da teologia da prosperidade, mas eu tenho facilidade de crer em prosperidade, você não imagina. Porque eu li na minha Bíblia, no Salmo 1, aleluia, tudo quanto Ele faz prosperará. Li no Salmo 74, que Deus não nega bem algum aos que andam retamente. E aqui o texto
está dizendo: este povo abençoado, ele vai ver abundância, ele vai ver prosperidade. Não é só prosperidade no sentido material, mas é prosperidade na sua casa, é prosperidade no seu lar, na sua vida espiritual, na sua família. Deus tem bênçãos especiais para o seu povo, meus queridos irmãos. Deus faz diferença entre aquele que serve a Ele e aquele que não serve. Aleluia. Vou já partir para a conclusão, e eu quero concluir citando esse texto paralelo de Isaías 61. Levanta-te e resplandece, com o texto de Efésios 5,14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Cristo te iluminará. Deus quer nos ver espiritualmente em pé. Aleluia. Pelo que diz, aleluia, desperta, ó tu que dorme, levanta-te entre os mortos. Às vezes não percebemos muito o texto. Por exemplo, levanta-te entre os mortos. Sabe o que significa isso? Que espiritualmente você não está morto, você está vivo, porque Ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas sabe qual é o problema? Que às vezes nós estamos prostrados como os que estão mortos. Levanta-te entre os mortos. Não tem sentido falar para alguém que está morto: levanta, porque o morto não vai levantar, meus queridos irmãos. Então é alguém que está vivo, mas está vivendo como os mortos, certo? Inerte, sem vida espiritual. Isso é muito grave, queridos irmãos. Levanta-te entre os mortos. Os mortos, esse mundo está morto. Ele se preocupa com Deus, com a palavra de Deus, com os valores de Deus. Mas você tem que foi regenerado. Deus já deu vida ao seu espírito. Deus já te salvou. Deus já te regenerou. E nós, como salvos em Cristo Jesus, não podemos estar como aqueles que estão espiritualmente mortos. Nós temos que levantar-nos do meu deles, não conformarmos com essa situação, meus queridos irmãos. Aleluia. E a palavra do Senhor está trazendo este belíssimo conselho para nós. Deus nos quer ver espiritualmente em pé. Levanta-te, resplandece, a expressão de Isaías. Deus quer nos ver espiritualmente acordado. Pelo que diz: desperta, ó tu que dorme. Você não está morto, você está dormindo espiritualmente. Provavelmente muitas pessoas, não seja o seu caso, gente que está dormindo. Outros, o mundo está morto, mas o crente frio, ele está dormindo. O que ele precisa? Ele precisa despertar, ele precisa se levantar para resplandecer, porque deitado, inerte, ele não vai resplandecer. Deitado, prostrado, a luz do Senhor não virá sobre ele. Por isso é um imperativo de Deus: levanta-te, dispõe-te. Para quê? Para que você resplandeça, para que a luz do Senhor venha sobre a sua vida, querido irmão, querida irmã. Deus quer nos ver espiritualmente acordados, pelo que diz: desperta, ó tu que dorme. Paulo disse em Romanos 13: é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e aproxima-se o dia. Deixemos as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos em pleno dia, não em orgia, não em soluções, não em bebedice, nessas coisas da carne, mas andemos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Muito mais experiente, gente salva, regenerada, mas está dormindo, parecendo morto, não está morto. O que precisa é despertar, é acordar, é se dispor para buscar o Senhor, dispor para confessar, dispor para orar, dispor para estar na presença do Senhor, fazer o trabalho de Deus. Todas as igrejas têm tanta necessidade, queridos irmãos.
Os departamentos infantis da igreja precisam de professores, os adolescentes precisam de conselheiros, os jovens precisam de uma boa liderança, de conselheiros para estar, o departamento de mulheres precisa de gente, os homens precisam de gente, e você fala, mas o povo de Deus às vezes está dormindo, está parecendo que está morto, não está morto, mas está dormindo, e o Espírito de Deus diz: acorda, desperta, levanta-te, resplandeça, deixa a luz do Senhor vir sobre as tuas vidas. Querido irmão em Cristo Jesus, aleluia, Deus quer você, não entre os mortos, mas entre os vivos. Levanta-te entre os mortos. Esse mundão de morto não é o seu lugar, meus queridos irmãos. O seu lugar é entre os vivos. Procure estar perto de alguém que crê em Deus, que ora a Deus, que busca a Deus, que tem fervor espiritual, para que isso possa contagiar a sua vida e você experimentar a graça. É tão bom você ver um crente cheio do Espírito Santo, um crente cheio de alegria, entusiasmado, que o aviva, desperta, queridos irmãos, as nossas vidas. Então Deus quer você vivo, e Deus quer ver você na sua luz bendita. Aleluia. Desperta entre os mortos. Aleluia. Levanta-te entre os mortos. E o que vai acontecer? E Cristo te iluminará. Paulo dá uma interpretação interessante de Isaías capítulo 60. Faz um paráfrase aqui do texto aqui. Não há citação literal, mas pelo que diz: levanta-te, desponte, resplandece, porque tem a luz do Senhor sobre você. E aqui ele vai dizer quem é essa luz: Cristo te iluminará. Eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deus quer que essa luz resplandeça sobre você. Meus queridos irmãos, o texto de Isaías 60, verso 1 e Efésios 5, 14 apresenta para nós um apelo divino. Nós precisamos atender este apelo, que quer atender hoje. O apelo de Deus através de Isaías 60, verso 1. O apelo de Deus através do apóstolo Paulo em Efésios 5, 14. O apelo, como eu disse, é um apelo pessoal, é para você. Ah, mas se alguém estivesse aqui para ouvir essa mensagem, não, o apelo é para mim, o apelo é para você. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Olha o que diz: desperta, tu, é tu. Amém? O apelo é para cada um de nós aqui. O que você prefere? Estar prostrado entre os mortos ou em pé entre os vivos? O que você quer para a sua vida? Está prostrado neste mundo morto que jaz no maligno, ou em pé entre aqueles que buscam a graça de Deus e o poder de Deus para a sua vida? O que você prefere? Estar na escuridão ou estar na luz do Senhor Jesus? Ficar entre os mortos ou estar entre os vivos? Desperta, levanta-te e resplandece. Aleluia. Porque a luz do Senhor vem sobre você. Deus quer que você saia desse encontro cheio do poder dele. Deus quer que você saia daqui com o seu rosto brilhando pelo poder, pela graça de Deus. Você está vivendo como um vivo, como alguém que está espiritualmente vivo, ou você parece estar vivendo como alguém que está espiritualmente morto? Você está morto. Você está vivo, por isso você está aqui. E por isso o Espírito de Deus disse: levanta-te entre os mortos. Seu lugar não é entre os mortos, no meio dos mortos. Os mortos, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Mortos diziam: mas tu vem, segue. Seu lugar é entre os vivos. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Fique em pé, por favor. Levanta-te, amém? Dispõe-te, amém? Glória a Deus. Levanta-te em nome de Jesus. Levanta-te, disse Deus para o profeta.
levanta-te e eu falarei contigo. A palavra do Senhor ao profeta Ezequiel. E ele dizia: eu pus-me de pé, e o Senhor passou a falar. No texto, Deus pega o Espírito Santo, pega o profeta pelos cabelos e transporta para quilômetros de distância. Feche os seus olhos nesse momento. Glória a Deus. Você quer sair deste encontro resplandecendo? Glória ao Senhor. Você quer que a luz do Senhor venha sobre você, para você fazer uma grande diferença na sua casa, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua igreja, para o seu local de trabalho. Você quer, aleluia, que a luz do Senhor venha sobre você, e você vai ter esse poder de atrair as pessoas. Você vai, aleluia, ver os milagres do Senhor. Você, aleluia, será transbordante da alegria do Senhor. Você experimentará a prosperidade de Deus na sua vida. Quantos querem sinceramente isso? Levante a sua mão direita aos céus. Eu quero orar. Você diz: eu quero. Mais do que eu quero, eu preciso, Senhor. Como nós cantamos aqui nesta noite, eu quero, Senhor, eu quero resplandecer. Eu quero que a tua luz bendita venha sobre mim. Eu quero que o teu Espírito Santo me encha, Senhor, da tua presença, da tua paz, da tua alegria. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, por esta noite, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua bendita palavra, pelo teu apelo, a tua exortação, ó Deus, a nós, para nos levantarmos, Senhor, para, ó Deus, nos dispormos, Senhor, para podermos resplandecer a glória do Senhor, o brilho do Senhor, a luz de Cristo, nos iluminando, Senhor. Abençoa, ó Deus, cada um que o Senhor trouxe para este, ó Deus,